com alegria. Essas emoções, elas influenciam nossa força física. E Deus confia no nosso. Nós somos a semelhança de Deus. E Deus, então, confia no seu potencial nesses momentos de dificuldade. Obrigada pela mensagem, Márcia. Obrigada pela linda mensagem. Bom, Márcia, termine em nome de Jesus Cristo, amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. amém. Obrigada, Obrigada, Margarida. Márcia. Bom, então eu gostaria de passar para Carlos Wizard e Vânia Martins para a mensagem principal da noite. É com vocês. Estimados amigos, estimadas amigas, que alegria estar com vocês nessa noite. Faço bem-vindo a todos os amigos e amigas que estão conosco pela primeira vez e renovo a todos aqueles que já estão há meses e alguns participam conosco há vários anos. Nosso único propósito é ajudar você a se aproximar do Salvador, encontrar paz, conforto interior e receber as respostas para aquelas perguntas da alma. Qual que é a mensagem que eu trago para os amigos nessa noite? Eu tenho um grande carinho, um respeito, uma admiração pelo meu amigo José Roberto Marques. E conforme vocês são testemunhas, ele apoia muito o nosso estudo bíblico. Mas por quê? Porque ele também tem essa conexão divina. Então, eu queria compartilhar com os amigos que algumas pessoas, não são vocês, mas algumas pessoas se aproximam de mim, se aproximam da Vânia, querendo que eu fale sobre empreendedorismo, fale sobre liderança, negócio, prosperidade, como ficar bem financeiramente. E nós podemos até tratar desses assuntos num outro momento. Porém, esse momento de estudo bíblico é reservado para o desenvolvimento da espiritualidade. E eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, que as pessoas muitas vezes veem um cavaleiro com toda aquela sua armadura, mas ninguém sabe o que existe, o que tem atrás, por dentro daquela armadura, ou seja, a alma do cavaleiro. Então, hoje eu vim aqui dizer para os meus amigos e minhas amigas que o que existe na alma de Carlos Wizard é um testemunho de Jesus Cristo, é uma fé no Salvador, é uma confiança em Deus, é uma submissão ao Espírito Santo, é uma busca constante por cumprir a palavra de Deus e, finalmente, é isso que me dá força, que me dá energia, que me dá condições, coragem e, ao mesmo tempo, me dá essa disposição de diariamente, seja de empreender, seja de levar a palavra, seja de conversar com as pessoas, de responder, seja de alguma forma trazer alento, trazer motivação, conforme nós ouvimos hoje o exemplo da amiga que está levando o seu açaí lá para Dubai, porque no final, gente, todos nós temos algo em comum. Todos somos filhos de Deus. E Deus ama todos indistintamente. Ele não ama um mais do que o outro. Ele não ama esse mais do que aquele. Ele ama todos igualmente. E o mais importante, ele está disposto a abençoar cada um dos seus filhos, desde que cada um esteja disposto a receber as bênçãos. A Vaninha sempre fala que o Senhor respeita muito o livre-arbítrio dos seus filhos e ele jamais vai impor uma condição, um benefício, até mesmo uma bênção, se aquela pessoa não buscar aquele benefício, aquela condição ou aquela bênção. Mas quando existe essa harmonia entre o nosso desejo e o plano de Deus, daí o milagre da multiplicação acontece na sua vida. E eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite. Feliz de estar com vocês novamente. E hoje, como parte do nosso estudo bíblico aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre uma parábola lá da Bíblia, do livro de Mateus. Jesus Cristo, ele gostava muito de falar por parábolas. E ele usava as coisas que as pessoas estavam acostumadas. Então, ele falava sobre plantações, falava sobre pão e o levedo da massa, Os peixes. ele falava sobre peixes, porque tinha os pescadores,
E ele falava também sobre sementes, sobre ovelhas, sobre pastor. Ele usava o dia a dia daquele povo que vivia naquela época, lá na área de Jerusalém, aí naquela região onde Jesus andou e pregou, para ensinar o evangelho. Ele usava essas metáforas, né, para ajudá-los a entender o evangelho de Jesus Cristo. Então, a parábola é a seguinte, eu vou ler para vocês. Está em Mateus, Mateus 13, começando do 3 até o versículo 9. Diz assim: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então, uma parte caiu ao pé do caminho. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, peraí, porque não tinha terra funda. Então caiu no meio das pedras, a outra parte da semente. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então aquelas sementinhas caíram ali nas pedras, cresceram um pouquinho, mas não tinha onde entrar a raiz e morrer. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. E daí ele fala uma frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa parábola, ela tem vários ensinamentos para nós. É uma parábola, assim, bem profunda. Quem era o semeador? Então, a primeira coisa é nós sabemos que Jesus Cristo é que era o semeador, né? É uma parábola que nos ensina que Cristo é que era o que tinha, que coloca as sementes na nossa vida. E algumas sementes caíram, então, as primeiras caíram à beira do caminho. É aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a compreendem ou não dão importância. Então, tem pessoas que ouvem uma palavra do Senhor ou lê alguma coisa que chega na internet, ou outros que pegam a mesma escritura e leem, mas não entendeu, não se importam, não dão atenção, não vão atrás. Então, são aquelas, porque as sementes são nos nós, no nosso coração. A semente é a palavra de Deus, mas a terra, deixa eu explicar melhor, a terra é a nossa, é o nosso coração. Hoje o solo é o nosso coração. Então, aquelas que caem no beira do caminho, então vieram as aves, se comeram. Na verdade, é Satanás. Satanás que vem e remove as verdades do coração das pessoas. Às vezes uma pessoa está tão animada, ouve a palavra e até quer seguir. Ela chega em casa, comenta com o marido, com a esposa, e daí, não, deixa para lá, a gente não precisa de Deus, não, e tal, a gente está indo muito bem. E aquela palavra, ela deixa de existir. Alguém é criticado na família, né? Ou às vezes alguma crítica também, como o Carlos está falando. Às vezes uma pessoa, você está com a palavra, só olha, eu fui lá, gostei do estudo bíblico, aprendi, daí vem outro, aqui, essa história de estudo bíblico, a Bíblia é isso e aquilo, e ela tira de você todo o teu ânimo de participar e você acaba rejeitando, então, a palavra. Então, essas são as sementes que Cristo se referiu, que caíram à beira do caminho. Daí ele fala das outras sementes, né? Que caíram em solo pedregoso. Então, o solo pedregoso é tanta pedra que até cresce um pouquinho, mas não tem
raiz, porque a pedra impede de chegar no solo, a raiz, e acaba que a plantinha que até tentou crescer, mas acabou secando. Diz assim: representam aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não têm raízes profundas. Então a pessoa recebe, puxa, gostei, que maravilhoso, tal, mas não tem raiz. Quando surgem provações, perseguições, sua fé logo se enfraquece. E ou pode acontecer com qualquer pessoa isso. Ela está entusiasmada com a palavra de Deus, mas a sua fé ainda é do tamanho de um grão de mostarda. Está só brotando. E daí vem alguém e vem algumas perseguições, alguns problemas familiares, problemas no trabalho, problemas na comunidade, onde esteja, e daí a pessoa perde aquela fé, então ela não tem raiz, ela não permitiu que a fé dela tivesse essa raiz. E depois vem a semente que caiu entre espinhos. Então, ela representa aqueles que aceitam o Evangelho de Cristo, mas se deixam levar pelas preocupações do mundo. Então, quais são essas preocupações? É o dinheiro, é o trabalho, é os prazeres que nós temos enquanto estamos aqui nessa terra. Então, a gente até conhece a igreja, conhece o Evangelho, mas prioriza a riqueza, prioriza a, o status, as distrações, até mesmo o celular, né? Em detrimento da fé. Em vez dela se preocupar em, não, o que que eu posso fazer para fazer a minha semente da fé crescer? Ela simplesmente deixa que as coisas do mundo entrem na vida dela com tanta abundância, com tanta coisa, que acaba que ela esquece de se preocupar com aquela semente e a semente não vai para frente e também não cresce. E às vezes são até coisas boas. Tem pessoas que são literalmente obcecadas por esportes. Esporte é uma coisa boa? É. Mas se a pessoa só vive por conta do esporte, e conforme disse a Vânia, coloca o esporte acima de Deus, daí já está nessa condição. A pessoa é obcecada por ginástica, academia, exercício físico é bom, é saudável? É. Mas se a pessoa vive só por conta disso, cuidando somente do físico e não do espiritual, também está nessa condição. E assim vários outros. Até no trabalho O também. trabalho é importante, é fundamental. Mas se a pessoa passa a vida somente trabalhando, esquece a mulher, os filhos, a família, Deus também causou essa condição. Então, é aqueles que caíram, as sementes caíram entre os espinhos. E depois tem a semente que caiu em boa terra. Então, representam aqueles que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, permite que ele cresça nos seus corações, que dê frutos espirituais. São pessoas que aplicam os ensinamentos de Jesus Cristo na sua vida. Ele aprende e ele aplica. Ele muda a sua vida para ficar moldada de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E daí o que acontece? Com essa semente que caiu em boa terra, ela cresce e dá frutos. Então, relembrando, o semeador é Jesus Cristo e os seus servos. Todas aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus são, e que espalham a palavra de Deus, representam o semeador. A semente, a palavra de Deus, que é dada para as pessoas. Então, tem aqueles que pregam a palavra e tem aqueles que recebem a palavra. Então, a semente é aqueles que recebem a palavra. E os diferentes tipos de solo são as condições do nosso coração. Então, às vezes a gente fala assim: nossa, essa pessoa tem um coração duro. Vocês já ouviram esse termo, né? Ai, que cara tem um coração duro. Por quê? Porque ali o solo dele está difícil de receber qualquer semente. Então, nós
Podemos mudar o solo do nosso coração? Sim, nós podemos mudar a condição. Nós podemos tirar as pedras, que as pedras podem ser Maravilhoso. as barreiras que nós encontramos, né? Podemos tirar os espinhos. Nós podemos tirar os espinhos? Podemos. Podemos tirar não permitir que os pássaros comam. É quando nós permitimos que o nosso coração fique mais suave, não tão duro, porque uma terra que está tão dura, 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 a semente não consegue penetrar no solo. Então, nós precisamos primeiro rever o nosso coração. Como que está o meu coração? O meu coração é de uma pessoa que está pronta, submissa a Deus, uma pessoa que quer aprender a palavra do Senhor? Ou o meu coração é não quero ouvir nada, não quero aprender nada, deixa isso para lá. Então, tudo começa no nosso coração. E agora eu aproveito para fazer um reconhecimento a todos os amigos e amigas que estão conosco aqui hoje e semanalmente, porque vocês estão dando uma demonstração para Deus, para o Senhor, para o Pai Celestial, que o coração seu é um coração maleável, é um coração aberto, é um coração disposto a receber a semente da palavra e fazer com que aquela semente brote, cresça e dê frutos, se tornando uma árvore forte e estrondosa. E olha que interessante o final da parábola aqui. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. O Pai Celestial, ele está esperando que a gente dê frutos. Mas não imaginem vocês que todos vão dar frutos iguais, na mesma medida. Cada pessoa tem talentos diferentes, Habilidades. habilidades e dons que receberam de Deus. E Deus não está esperando que todos os seus filhos deem 100% de frutos. Ele falou que alguns dão 100, outros dão 60 e outros dão 30. Isso aqui me ajudou muito, sabe, na minha vida. Porque às vezes eu queria que a pessoa desse 100%. Eu queria, não, aquela pessoa pode fazer melhor, aquela pessoa pode melhorar nisso, principalmente dentro da família e tal. E daí eu descobri que nem Deus, que é Deus, ele que está exigindo das pessoas 100%. E às vezes, O próprio Salvador aqui deixou registrado na Bíblia que tem pessoas que vão dar 30 e o Senhor vai ficar muito feliz com os 30 que elas estão dando. o 30% dela corresponde a 100% da sua capacidade. Porque as pessoas são diferentes, tiveram instruções diferentes, tiveram Formação. uma formação diferente. Então, nós precisamos ter essa consciência que todos devem dar frutos, que o Pai Celestial espera que todos demos frutos, Uhum. mas não podemos deixar de querer exigir. E quando eu aprendi essa parábola, eu comecei, puxa, aquela pessoa está dando o melhor que ela pode. E é isso que o Pai Celestial quer. Ele não está exigindo perfeição de todas as pessoas. E quem que nos dará toda a perfeição que nós precisamos? É Jesus Cristo. É o complemento que Cristo fará na nossa vida. Nós precisamos somente fazer o melhor que nós podemos. E o Senhor vai aceitar o nosso melhor. Agora, nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos dá. A nossa vida aqui é uma vida bem curta aqui nessa terra. Uma pessoa com a média de vida é 75 anos. Tem gente que chega a 100, mas a gente sabe que depois que passou dos 80, 85, a vida é muito difícil. Então, vida mesmo, a gente pode contar até os 75, 80 anos. É o tempo que a gente tem. Tem gente que morre na infância, outros jovens na juventude, outros na idade adulta, e tem gente que chega lá nos 70, 80 anos ou mais. Mas a nossa vida comparada com a eternidade, ela é muito pouco. É muito, muito pouco. Eu costumo comparar.
Eu gosto muito do mar, do oceano. Acho que é uma das criações assim magníficas que o Senhor fez para nós. Mas eu, quando vejo aquela quantidade de água, eu costumo comparar a nossa vida com um copo de água, um copinho de água de 100 ml, aquele copinho pequenininho de água. Ali é a nossa vida. E comparado com aquela imensidão que é o oceano, que é a eternidade. Agora, muito, quase tudo da nossa eternidade depende da nossa vida aqui na Terra. A nossa fidelidade a Deus, colocar amar a Deus sobre todas as coisas, Prioridade. amar o nosso próximo, É prioridade. dar prioridade para as coisas de Deus. Coisa que é difícil. No meio do mundo que nós estamos vivendo, Com tanta com distração. tanta distração, com tanta coisa que está acontecendo, a gente fica realmente, às vezes, perdido. Mas nós temos que sempre estar orando no nosso coração e orando também de joelhos, mas sempre um espírito de oração na nossa mente, para que Deus nos ilumine, que Deus nos guie, para que a gente tenha essa Disposição. essa disposição de fazer as coisas que agradam a Deus. Nós precisamos fazer coisas que agradam o nosso Pai Celestial. Toda hora nós estamos mandando uma mensagem para Deus. Toda hora. Toda hora, eu acho que até todo minuto. Estamos mandando mensagens para o Senhor lá no céu. Ó, eu estou aqui, hoje eu estou com a minha fé fraca, ou hoje eu estou muito forte, hoje eu estou sentindo amor pelas pessoas, hoje eu estou com sentindo raiva. Então, nós estamos sempre mandando essas mensagens. O que que a gente precisa? Precisamos ficar sempre atentos para os nossos pensamentos, para ver aonde esses pensamentos estão nos levando, para que a nossa semente dê frutos. Se não, vai ser uma semente que vai cair no nosso coração e vai ficar ali, mas ela não vai penetrar no solo. Ela não vai. Ela vai ficar totalmente sem os nutrientes. A raiz não vai conseguir penetrar para absorver aqueles nutrientes. Então, nós precisamos ter cuidado do nosso solo, do nosso coração. Sempre fazendo autoavaliação. Senhor, autoavaliação entre nós e Deus. É um momento que a gente acha lá de madrugada, de manhãzinha, ou à noite antes de dormir, ou no final de semana, quando nós analisamos a nossa vida. Agora, para a gente analisar a nossa vida, nós temos que ter uma comparação. Então, com o que que eu vou comparar a minha vida? Com a vida de Jesus Cristo. Não é para vocês compararem a vida de vocês com a vida do vizinho, com a vida de qualquer pessoa. Ah, o Carlos lá, não, não tem nada a comparar a vida de vocês com a do Carlos, nem com de ninguém. Nós precisamos comparar a nossa vida com a do Salvador. Ah, mas como que eu sei? Como que eu aprendo? Através das Escrituras. Os melhores livros para a gente aprender sobre Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são livros de fácil acesso, que nós podemos, até quando não entenderem, vocês podem colocar lá no chat GPT, que eles vão até ter um versículo lá, eles vão dar a interpretação. Então, é importante vocês buscarem a verdade. Por que que as pessoas estão tão frias? Porque elas estão com esse coração tão duro que a semente cai ali e não entra, e vem o Satanás e tira. O Satanás seria a ave que vem e come as sementes. Então, o que que seria isso? Por que que nós estamos com o nosso coração assim? Por causa das influências do mundo. Se nós ficarmos só na internet, só em comparações nas redes sociais. Em vez de eu me comparar com Cristo, eu fico me comparando com fulano, com ciclano. Além disso, me dá depressão, me dá desânimo, frustração na minha vida, ainda me tira do foco principal do meu propósito, que é voltar a viver com Deus. O meu propósito é viver a vida eterna ao lado do meu Criador, do meu Pai,
e do meu irmão Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Então, nós precisamos ter essa, digamos assim, esse alerta que Jesus Cristo fez para nós. Isso aqui é um alerta que ele fez, porque ele termina e diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele nunca impôs a sua palavra. Jesus Cristo, ele não impunha, vocês têm que fazer isso. Blá, blá, blá. Não, ele ensinava e dava oportunidade. Você pode escolher. Você pode escolher dar frutos, ou você pode escolher não ter frutos. Mas o Pai Celestial espera que a gente consiga dar frutos. E os frutos vêm quando a palavra de Cristo penetra no nosso coração. Então, é essa a mensagem de hoje, que nós possamos refletir. Como está o solo do meu coração? Posso modificar esse solo? Pode. Como que eu vou fazer isso? Com a ajuda do Pai Celestial e seguindo o exemplo do meu irmão Jesus Cristo. É assim que eu mudo o solo do meu coração. Que nós possamos deixar de lado todas as preocupações desta vida que não tem importância. Nós gastamos muito tempo, gastamos dinheiro, gastamos Energia. energia com coisas que não são importantes. Que nós possamos ter essa autoanálise, achar um tempinho para analisarmos o solo do nosso coração e permitir que a semente, que é a palavra de Deus, penetre no nosso coração. Então, essa é a mensagem que eu deixo com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo.